eu entendi que o sacrifício de Jesus era necessário para que hoje eu pudesse estar aqui com você. Mas por que você está feliz? Deus está sofrendo injustamente. Eu cheguei à petulância e falei assim, meu padecimento não vai salvar ninguém. Gente, eu entrei numa crise mesmo, mas vocês não estão entendendo. E eu fiquei, Senhor, em que o meu sofrer vai salvar alguém? O de Cristo fez. Mas Cristo não já fez? Por que o Senhor fica feliz quando um filho teu padece injustamente? Que é o que diz no versículo 19 de 1 Pedro. Capítulo 2. E eu fiquei, Deus, me desculpa, mas eu ainda não entendi. Eu sei que você não é maluca, eu sei que você não é mal. Me explica por que isso te é agradável. Que eu, sendo boa, como se eu fosse, né? Mas eu, sendo um filho teu, sendo justo, buscando fazer o que é certo, padeça injustamente. Não vai ser igual de Cristo. Não vai salvar ninguém. Eu empatei nisso. E aí, eu falei, Senhor, por favor, me dá exemplo, porque eu não estou entendendo. E aí me veio uma história que eu nem sei quando foi que me contaram. Nem tinha certeza se era verdade, depois eu fui confirmar com a minha mãe. Mas minha mãe, quando eu tinha uns 2 anos, ela estava trabalhando e a minha infância foi muito difícil para minha mãe, porque era uma briga de guarda constante. Então, ela sempre estava correndo o risco de perder a guarda para o meu pai, porque meu pai era concursado e as famílias brigavam demais. Tanto que deu 6 meses do resguardo dela e ela conseguiu um emprego, assim, graças a Deus, Deus sempre proveu. E quando eu tinha 2 anos, e estava essa loucura ainda de briga de guarda e tal, todo o trabalho para minha mãe era fundamental, né? E ela foi trabalhar num lugar que ela falou que achou que era muito legal no início. Ela falou, poxa, finalmente um trabalho assim, que eu estou bem, é legal aqui. E aí o patrão pediu para ela se tornar amante dele. E ela disse que não. E ela foi demitida por causa disso. E quando eu me lembrei dessa história, me deu um orgulho, assim, da minha mãe, sabe? Eu sabia o que estava em jogo para ela. Eu sabia como devia estar a cabeça dela nessa época. E ela não tinha Cristo ainda. Mas foi uma coisa que me agradou. Ela padecer injustamente. Para a consciência com Deus. E daí eu mandei mensagem para minha mãe, eu falei, mãe, isso aqui aconteceu mesmo? Eu estou viajando aqui na minha... Porque eu nem lembrava quando foi... Deus trouxe, assim, gente, muito de longe essa história. E ela, não, foi mesmo, você tinha 2 anos e tal. E eu falei, caramba, tenho muito orgulho de ser sua filha. Aí ela, não tem não, é Jesus. Mesmo quando eu não tinha aceitado ele sobre a minha vida, era ele me guardando. Aí eu falei, agora eu estou com mais orgulho aí. Mas, além dessa história, né? Eu, que sou pecadora, me agradei. E o padecer injustamente do cristão é porque mais comum se pais têm um filho que comete algum crime, algum delito, provavelmente não vão denunciá-lo para a polícia, provavelmente vão ajudá-lo a se esconder. Eu digo por mim, eu não sei, eu não sou mãe, eu não sei o que passaria na minha cabeça. De verdade, eu não sei. Mas essa seria a reação normal de pais, né? Querer proteger o seu filho para que ele não seja achado. Mas Deus é um pai tão perfeito, tão além do nosso entendimento, que ele não só denunciaria esse filho, como ele ficaria ainda mais feliz se esse filho padecesse injustamente. Mas nesse sentido, minha mãe padeceu porque, na época não era, mas vou usar o exemplo, para a consciência com Deus, ela sofreu esse agravo injusto. Mas não foi muito mais valioso ela ter feito isso do que ter se corrompido e mantido a igreja?
Não é muito mais precioso que a gente tendo um filho, ele seja excluído do grupinho da escola dele porque ele não quer fazer o que é errado? Eu sei que como pai a gente pode ficar triste, mas sabe aquele que bom que meu filho não fez parte. Mesmo que ele não tenha amigo nenhum. Que bom. É isso, é a pessoa por uma postura ser demitida, a pessoa ser rejeitada pelo nome de Cristo. É um irmão nosso, está morrendo lá fora. Cometeu algum crime? Nenhum. O cara só tinha uma Bíblia em casa. Mas por que isso nos agrada? Porque eu sei que ele está chegando na glória com a vitória nas mãos, como a gente cantou. Porque ele entendeu que o reino é a prioridade. Porque ele entendeu que isso daqui vai passar. Porque ele entendeu aquilo que Paulo fala, que nenhuma tribulação é comparável com a glória que em nós há de ser revelada. Com a glória do unigênito do Pai, chegando nos céus e falando, vinde, amado de meu Pai. Acabou. Vem viver a eternidade comigo. Mas eu admito que esse é um entendimento difícil em Deus. Mas eu glorifico a Deus pela casa. Porque não é em todo lugar que a gente pode trazer esse entendimento. E Deus só trouxe a mim, está cortando em mim até agora, porque Ele sabia que dava para cortar em todo mundo aqui. E glória a Ele por isso. Porque é muito mais fácil a gente afagar o ego uns dos outros. A gente trazer uma palavra que consola. Mas entenda, por favor, a palavra de Deus agora então a gente só pode falar dessa parte dura de Deus. Gente, eu vivi imensos milagres na minha vida. Mas essa semana de conflito com Deus, para mim, foi mais valiosa do que a cura do meu joelho. Porque me fez entendê-lo um pouco mais. Entender um pouco mais a essência de Deus. Mas não é por entender o aspecto mais duro do Evangelho que eu deixo de ser agraciada pela paz que excede todo entendimento. Que eu deixo de me alegrar sabendo que tudo que vier sobre mim, Deus sabe que está vindo. Me cabe só entregar e confiar. E entender que Ele já venceu. Daqui a pouquinho já está acabando. Nossos dias aqui são corridos demais para a gente cambalear em dúvida se perde a eternidade com Ele ou não. E outro ponto é que a eternidade com Deus não é valiosa porque o céu é de ouro. Não é valiosa porque não tem sofrimento. Ninguém vai para o céu assim. Porque tem medo, ou porque tem medo de ir para o inferno, ou porque é ganancioso e quer ter ouro, quer morar na cidade de ouro. Mas entendendo que há de mais precioso, que a gente mais precisa ansiar, é estar com o nosso primeiro amor. Para todos sempre. E Ele nos instruindo e nos fazendo. Gente, se entendesse um pouquinho aqui de Deus, já me foi tão... Nossa, Senhor, me leva. Eu fiquei, Jesus, pode vir hoje, por favor, por favor, por favor. Antes que eu me perca de novo, vem, me busca. Me leva. Fiquei com a mão na janela. É tão mais precioso do que qualquer coisa na Terra. O primordial da eternidade é isso, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como a Ana falou, é um poço sem fundo de conhecimento, meu Deus. E eu sei que a eternidade não vai ser chata. Não tem como. O dono de tudo, gente, a gente vai poder perguntar tudo. Eu fico viajando nessas coisas. Mas a gente precisa, primeiro aqui na Terra, entender o verdadeiro Evangelho. Nossa, Loli, mas essa palavra é dura. É dura, eu entrei em crise com ela. Mas ela me alimentou. Deus não quer filho frouxo. Deus quer filho forte. Porque a gente fala, né? Pai bom é filho que cria o filho para o mundo. Filho que quando solta, ele não morre, não passa fome, ele sabe se virar sozinho, sabe essas coisas. Deus é mais sábio que isso, porque a gente ainda está tomando leite e ele já vem, às vezes, com esse fubá que é um pouquinho mais difícil de engolir. E fala, é para você não se escandalizar. Para quando acontecer, você saber que vai acontecer. Porque eu estou te falando que vai. Pai bom é esse que prepara para tudo. Para tudo, para o bom e para o ruim. Tanto que ele fala, vocês vão padecer agravos só porque pararam de viver como gentios. Só porque pararam de fazer a vontade deles. E vocês vão padecer por causa disso. Eu fico feliz por isso. Porque vocês vão estar representando o Cristo que morreu por vocês na cruz. Tendo a mesma atitude que Ele.
humilhando-se a vós mesmo e entregando tudo aos pés do juiz que vai vir para julgar tudo. Deus vê todas as coisas. Nossa vingança já está feita. Satanás já perdeu. E já somos mais do que vitoriosos em Jesus. A nossa coroazinha já está esperando lá no céu. Mas o mais importante é quem é que vai estar lá para nos coroar. Para enxugar toda a lágrima do nosso rosto. Para a gente louvar todos os hinos que a gente tiver vontade. E eu fico curiosa, qual vai ser o idioma do céu? Eu estava viajando nisso. Mas que a gente viaje nessas coisas no bom sentido de ansiar, de querer que chegue logo. Porque essa é a prioridade das nossas vidas. Cristo morreu para que a gente não viva mais para a gente. E para que no mundo a gente seja estranho, seja esquisito. E eu falei, Senhor, me mostra se eu não estou sendo estranho o suficiente para Ti. Não para Ti, para o mundo. Mas que eu seja, Senhor, que sejamos cada vez mais notados como santos, que significa separado. Como os que não se misturam. Não necessariamente como os que acusam, como que... Porque isso eles já vão falar da gente, mesmo que a gente não faça nada. Mas que nos mantenhamos firmes na palavra, na rocha que é Jesus. Amém? Que a gente tenha essa postura diferente, que a gente seja o porém da história, né? E que a gente cumpra, assim, esse chamado, essa santa convocação. Que pela atitude da igreja seja notório ao mundo o que foi que Cristo veio fazer aqui nessa terra. E que pelas nossas vidas outros sejam alcançados. Seja pelo testemunho, seja pela fala. Mas uma fala vazia sem testemunho, como a Ana falou aqui, não vale de nada, né? Muito mais difícil é viver isso aqui, e que Deus nos ajude a viver isso aqui em plenitude. Ah, antes disso, eu esqueci. É uma palavra difícil, né? Concordamos que é uma palavra difícil. Mas Pedro escreveu isso para a igreja do louvor que a gente cantou um pouco mais cedo. Pedro escreve essa carta para preparar a igreja de Roma, porque Nero, o imperador, tacou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Até então, só os judeus perturbavam a vida dos cristãos. Roma não estava nem aí. Depois que Nero faz isso e coloca a culpa dos cristãos, aí os cristãos começam a ser dados para os leões, a ser feitos de poste. As ruas eram clareadas por nossos irmãos. Foram luz para o mundo mesmo. Eram colocados no poste e tacavam fogo neles e assim acendiam as ruas de Roma. E foi a época que o evangelho mais cresceu. Deus se agradou do padecer injustamente daqueles irmãos. Que Deus se agrade também do nosso. E que tenhamos a confiança de que essa vida diferente, estranha, esse porém, é o que vai nos levar para a vida mais perfeita, quando o nosso Cristo vier nos buscar. Amém?